vencedor. Fortalece minhas mãos pra lutar. Quero cumprir tua palavra com poder. Fortalece minhas mãos pra lutar. Eu quero ser um vencedor. Fortalece minhas mãos pra lutar. Quero cumprir tua palavra com poder. Se 200 milhões vierem contra mim, nele estarei confiando. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Pois há mais conosco do que com eles. Fortalece minhas mãos pra lutar. Eu quero ser um vencedor. Fortalece minhas mãos pra lutar. Quero cumprir tua palavra com poder. Há muita terra para possuir, muitas promessas para se cumprir. Não deixe as lutas te desanimar. Devemos cumprir sua vontade. Fortalece minhas mãos pra lutar. Eu quero ser um vencedor. Fortalece minhas mãos pra lutar. Quero cumprir tua palavra com poder. A marca desta era é a perfeição, e não ter essa marca é pecado. O alfa deve se tornar o ômega, a palavra feita carne de novo. Fortalece minhas mãos pra lutar.
pedindo que o Senhor fortaleça as nossas mãos, Senhor, para lutarmos e para vencermos, para cumprirmos a Sua palavra, Senhor, para que cada adversidade que vier contra nós, nós possamos vencer, Senhor Jesus Cristo. Oh Deus, abençoe cada irmão que está aqui nesta noite, abençoe os irmãos que estão nos acompanhando através da internet. Senhor, esteja com cada um de nós, dirigindo este culto, ó Deus. Nós entregamos em Tuas mãos, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis vos assentar. Que Deus seja louvado. Clamar para receber, clamar para receber. Como foi no passado, te peço ajoelhado, poder para vencer. As lutas são tão grandes, mas sempre firme estou, clamando ao Senhor, o bom Consolador, vem logo me atender. Clamando ao Senhor, o bom Consolador, vem logo me atender. Que Deus seja louvado, que Deus seja louvado. Assim eu gritarei, não sou apenas servo, mas sou filho do Rei. Você é filho do Rei, irmão. Que Deus seja louvado. Assim eu gritarei, porque Ele prestou. Não sou apenas servo, mas sou filho do Rei. Quando me desespero, sempre lhe esperarei. Seu amor é sincero, com toda a fé espero a volta do meu Rei. Se o mundo desabasse, jamais me abalarei. Que Deus seja louvado, sou bem-aventurado, porque sou filho do Rei. Que Deus seja louvado, sou bem-aventurado, porque sou filho do Rei. Aleluia. Que Deus seja louvado. Assim eu gritarei, porque Ele prestou. Não sou apenas servo, mas sou filho do Rei.
eu gritarei, porque livre estou, não sou apenas servo, mas sou filho do Rei. Aleluias, glórias a Deus. Temos aqui comunicação. O irmão Valdir comunica sua ausência por motivo de viagem. Também temos o irmão Elifas e a irmã Mônica que estão nos visitando. Deus abençoe. Também um rapaz ali, Deus te abençoe. Seja bem-vindo em nosso meio. Vamos se colocar de pé. O irmão Elifas pode vir orar para nós. A irmã Aparecida agradece a Deus e à igreja pelas orações feitas em seu favor, pois graças a Deus ela está bem, e também pede que Deus continue dando fé e graça para ela vencer. Amém. O irmão Eduardo pede oração por Júlio César e também oração por Edgley Souza, José Mário Brambila, Pedro e ao seu pai. Vamos inclinar as cabeças, fechar nossos olhos. Deus amado e Pai Celestial, há algum tempo, ó Deus, toda a natureza parou para observar aquele evento na cruz do Calvário, Pai. Foi um evento que não foi em vão, mas foi o sangue que foi derramado por cada um de nós, Pai. Nessa noite, com certeza, há muitos pedidos escondidos atrás de cada coração. Há pedidos que foram lidos, ó Deus, mas sabemos que há somente uma solução, ó Pai. Apenas reconhecer aquilo que já foi provido lá na cruz do Calvário. O sangue que foi derramado, Pai. Um sangue que tem poder, um poder de cura, um poder de revelação. Talvez o pedido seja para conhecer mais de Ti, ó Pai, para estar mais perto de Ti, ó Senhor. E temos a certeza de que esse Senhor ao qual nós oramos, nós pedimos a esse Deus que criou os céus e a terra, Pai, é poderoso o suficiente para enfrentar cada batalha o inimigo e sair de antemão vitorioso, Pai. E nós queremos ser Teus embaixadores, queremos brilhar essa luz do Evangelho neste dia. E nós pedimos, ó Pai, assim como os apóstolos, acrescenta-nos a fé, ó Pai. Enquanto cantamos, acrescenta-nos a fé. E enquanto ouvimos a Tua palavra, ó Pai, abasteça cada coração, ó Pai. E não somente aqueles que estão pedindo, mas os que estão agradecendo também, Senhor. Temos certeza que há muito agradecimento nesta noite, neste lugar. E este povo que aqui veio, aqueles que nos acompanham, ó Pai, possam sentir a Tua presença, a presença do Teu anjo. Sentir, ó Pai, a Tua palavra fluindo como um rio de água viva, ó Pai, fortalecendo, curando, ó Deus, assim como o pastor Samuel enfermo, ó Pai, assim como outros obreiros da Tua palavra, Senhor. Nós sabemos, ó Pai, que tudo tem a sua hora, mas sabemos também que a cura, ó Pai, pode ser dada àquele que pede, através dos médicos, da medicina, ou através de um milagre, Senhor. Nós cremos em Ti de qualquer forma, meu Deus, e como o Senhor fizer, assim nós creremos em nosso coração. Que seja feita a Tua vontade, ó Pai, e que possamos ser apenas instrumentos, o nosso olhar, o nosso falar, ó Pai, possa ser um vaso em Tuas mãos, para que seja moldado conforme o oleiro, ó Pai. Pedimos por essas bênçãos e Te agradecemos, neste nome tão precioso, esse nome acima de qualquer nome nos céus e na terra, ó Pai. Esse nome que tem poder, esse nome, ó Pai, que carrega consigo, ó Deus, tudo aquilo que podemos imaginar. É nele que pedimos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis nos assentar? Eu vagava pela senda de horror, oprimido pelo pecado e temor. Quando o Salvador eu vi, sua eterna voz ouvi, meu Jesus me libertou por seu amor.
nossas cabeças, uma palavra de oração. Pai Celestial, estamos livres, Pai, pela Tua graça, Senhor, pela Tua palavra, ó Deus, pela Tua misericórdia que foi estendida a nós nesse tempo da tarde, Pai, quando o juízo já está caindo sobre a terra, já foi pronunciado o julgamento, mas, Senhor, para a Tua noiva foi pronunciada a misericórdia, Pai, foi pronunciada a graça, Senhor, foi pronunciada uma fé de rapto para nos tirar dessa terra, Senhor, foi pronunciada toda a Tua palavra para que possamos nos aprontar, Senhor. Estamos nessa noite aqui, Pai, uma vez mais, porque enquanto estamos nessa terra, Senhor, precisamos de Ti, Pai. Precisamos vir à igreja, Senhor. Precisamos ler a palavra, Pai. Precisamos orar, Senhor, porque estamos na maior batalha nunca antes pelejada, Senhor. É a batalha do bem e contra a batalha do mal, contra Satanás. Todos os poderes dele estão manifestos na terra agora. Podemos ver como a maldade tem atingido o clímax, mas, Pai, por outro lado, nós cremos que o Teu poder tem atingido o clímax também, Pai. Então nós estamos aqui, Senhor, dizendo que nós estamos do Teu lado, Pai. Temos votado por Jesus Cristo, Pai, e estamos aqui para fazer cada dia mais firme a nossa vocação. Pois fazendo isso, como diz o apóstolo, jamais, Senhor, nós tropeçaremos, Pai. Então venha nos abençoar uma vez mais nessa noite, no nome de Jesus Cristo. Amém. Boa noite, irmãos. Também os que estão nos acompanhando pela transmissão nessa noite. Deus abençoe cada um de vocês. E o pastor está de viagem novamente. E no domingo ele vai estar aqui. E nesse final de semana eu estarei indo a Toledo e Assis. Se Deus permitir, estaremos lá. E queria aproveitar vocês em pé para lermos a Bíblia em Juízes, capítulo 6. O irmão Rubens vai passar por uma intervenção cirúrgica amanhã, então vamos lembrar de orar por ele, para que Deus esteja com aqueles médicos e ele possa sair plenamente recuperado dali. Irmão Rubens, Deus abençoe. Irmã Lídia voltou, né, irmã Lídia? Deus abençoe. Sentimos sua falta, mas graças a Deus está aqui. Irmão Elifas, Deus abençoe, irmão Elifas. Bem-vindo aqui no nosso meio, com a irmã Mônica, né? Está tirando umas merecidas férias, né? Então, que Deus o abençoe. E vamos tomar a escritura, então, de Juízes, capítulo 6, verso 11 em diante. Juízes é um livro ali que vem depois de Josué e antes do livro de Ruth. Quero falar um pouquinho sobre agindo sob a comissão. Pequeno tema para nós nessa quarta, bem rapidamente. Então, verso 11, 6, verso 11. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertence a Joás, a Biesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é isto que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos medianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nessa tua força e livrarás a Israel da mão dos medianitas. Porventura não te enviei
Eu? Podeis assentar. O profeta tomou essa escritura, pregou essa última mensagem que nós recebemos, intitulada Não te enviei eu. Eu quero tomar alguns parágrafos aqui para falarmos alguns minutos nessa noite e então falarmos um pouquinho sobre esse tópico, agindo sob a comissão, ou debaixo de uma comissão. Nós sabemos que as coisas só terão sucesso quando se age debaixo da comissão de Deus. Fora da comissão de Deus, por mais que o homem tente fazer, ainda assim ele estará fazendo um serviço para Deus fora de sua vontade. Foi o que o profeta nos pregou, o sermão intitulado Fazendo uma obra para Deus, mas fora da sua vontade. Por quê? Porque não se está debaixo da comissão. Por isso é tão importante conhecer a Escritura e conhecer a hora, para então poder atuar debaixo da comissão que Deus está comissionando para aquela hora específica que se está vivendo. Então nós vemos aqui que Gideão, estavam passando um tempo de grande dificuldade. Israel estava vivendo já na sua terra. Já era a terra que Deus lhes tinha dado. Mas nós vamos ver nessa noite que mesmo eles estando vivendo na terra que Deus lhes tinha dado, tendo saído já com o profeta do Êxodo, mas eles ainda não estavam usufruindo das bênçãos que Deus lhes tinha dado. E é sobre esses pensamentos que eu quero discorrer nessa noite. Tomando um pouco dessa mensagem para começarmos a fazer uma base aqui, de Não te enviei eu, o mensageiro dessa era nos diz: agora sabemos que tudo o que o profeta trouxe para nós, e o Lombrana foi um dos que mais usou o Antigo Testamento para pregar. Quase todos os seus sermões ele está tomando o Antigo Testamento, porque ele era um tipologista, e ele sabia que o que estava ali naqueles tipos é porque ia acontecer aqui no Novo Testamento. Porque o Velho nada mais é do que uma sombra de todos os eventos que tomariam lugar no Novo Testamento. Desde o Cordeiro, que era o Cordeiro oferecido, desde lá do Éden, tudo aquilo estava apontando para o Novo Testamento, para o Novo Pacto. Velho Testamento, Velho Pacto, sob o sangue de touros, cordeiros e bodes. Mas Novo Testamento quer dizer Novo Pacto. Por isso o Novo Testamento veio com Jesus, porque ali foi o novo pacto de Deus para com o homem. Foi o Cordeiro perfeito, e através daquele novo pacto agora, então eles poderiam ter o perdão dos pecados. Por isso é que não adiantava mais Israel estar tentando agir sob o velho pacto. E eles morreram quando Tito cercou Jerusalém. Eles morreram confiados no velho pacto. Eles não tinham aceitado o novo pacto, o Messias. E eles então estavam vivendo ainda de uma luz passada lá atrás. Ainda que era o mandamento de Deus, ainda que era a palavra de Deus, mas Deus tinha dado um passo mais adiante. E eles estavam vivendo de algo que era algo de Deus, mas que já tinha cumprido o tempo. E Deus já tinha se movido para cumprir uma escritura mais adiante. Então eles morreram ali, cercados por Tito, morreram confiando que Jeová ia salvar eles. Morreram confiando no pacto dos animais, do cordeiro natural. Mas aquilo já não tinha nenhum valor mais. Quando Jesus morreu, e então o véu do templo se rasgou, então a partir dali não adiantava mais o judeu vir e oferecer o cordeiro, e colocar a sua mão, e toda aquela sinceridade, todo o cerimonialismo, aquilo já não adiantava mais. Deus já não aceitava mais aquilo,
porque ele tinha se movido mais adiante. Então você vê quão importante é conhecer o mover de Deus. É por isso que as pessoas hoje têm perdido, as denominações têm perdido o poder de Deus. Por quê? Porque elas não conhecem, não reconheceram o mover de Deus. Não reconheceram que Deus deu um passo para diante. Então, ao eles não reconhecerem isto, eles não podem mais usufruir do poder de Deus. E estão cada vez mais caindo e cada vez mais afundando no pecado. E vão simplesmente piorar e piorar. E por fim vão chegar ao Concílio Mundial de Igrejas. E todos se tornarão um. A mãe e as filhas voltarão. Por isso a Bíblia diz em Apocalipse: eu os colocarei a mãe e a filha em uma mesma cama, e ferirei com morte. Colocarei numa cama de morte e ferirei com morte. Então, mostrando que todo o sistema organizado é morte. E Deus ainda diz que vai lhes ferir com morte. Então nós vemos que o que tem valor realmente é poder reconhecer, é poder agir sob a comissão que Deus está trazendo para a hora que estamos vivendo. E então diz o profeta: quando era tempo de colheita, a colheita ficar madura, então aqui vinham os medianitas e novamente saqueavam. E isso estava se repetindo todo o tempo. Mas havia um homem, e o seu nome era Gideão. E mais tarde ele se tornaria um juiz de Israel. E antes de Deus enviar liberdade ao seu povo, ele sempre envia um profeta para notificá-los. Porque na maioria das vezes as pessoas não leem nem estudam sua palavra. Este é o grande problema. Na maioria das vezes as pessoas não leem e não estudam a palavra. E ao eles não ler e não estudar a palavra, eles correm o risco de chamar algo que Deus está fazendo como sendo algo que o inimigo está atuando. Corre o risco de não reconhecer a presença de Deus atuando ali. A presença de Deus não ser reconhecida. E então eles correm o risco de um verdadeiro sinal ser passado por alto. E então todos esses sermões que o irmão Brando estavam trazendo, esses títulos, era justamente para trazer a atenção da igreja, para que eles pudessem captar. Então cada sermão que você lê do irmão Brana, você vê que o título tem algo direto, uma mensagem direta para a igreja. Por isso é que as pessoas não leem, não estudam a sua palavra. Então eles passam de alto. Se um trinitariano pudesse estudar a Bíblia, ele ia ver que Deus é um e que ele tem 3 ofícios de Pai, Filho e Espírito Santo. Ele poderia entender que o batismo não é usando os títulos, mas que é usando o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele poderia comparar as Escrituras e ver. Se eles estudassem as Escrituras, eles poderiam ver que uma mulher não pode pregar o Evangelho. Eles poderiam ver que é uma abominação a mulher usar uma roupa que pertence ao homem. Tudo isso está nas Escrituras, mas as pessoas falham em não examinar as Escrituras. As pessoas são preguiçosas para examinar a Escritura. As pessoas querem que alguém apenas lhes digam o que lhe compraz. Por isso o irmão Brana pregou o filtro do homem que pensa. E ele diz que as denominações, cada uma tem os seus filtros. E ali passa todo tipo de impureza. Mas Deus tem somente um filtro e é a sua palavra. E aqui só passará realmente o gosto do homem santo. Quando nós passarmos por essa palavra, nós sairemos do outro lado com uma vida santificada, pronta para receber o Espírito Santo. Uma mulher sairá dali atuando diferente. O homem sairá dali atuando diferente, porque esse é o filtro do homem que pensa e produz o gosto do homem santo. Mas as pessoas, elas simplesmente vão e se unem à igreja e deixam ir por aí, e elas não se assentam e não leem, não estudam a palavra. Irmãos, se há um tempo em que nós devemos estudar a palavra, se há um tempo que nós devemos ler a Escritura, nós devemos ler a mensagem, que é a Escritura revelada para nós. Esse é o tempo que nós estamos vivendo. Porque daqui uns dias não haverá mais tempo. A grande tribulação estará aí. Então esse é um tempo que nós devemos realmente ler. Porque aqui o pregador vem, prega e toca nos pontos principais.
Mas vocês, cada crente, cada cristão, deve ler a sua Bíblia, deve orar, deve ler a mensagem, para realmente se conectar com o cumprimento das Escrituras para esse dia. Então, se a pessoa não lê, se a pessoa não tem interesse, ele simplesmente se torna um crente que ele apenas ouve o que o pregador diz. E ele simplesmente nunca vai chegar ao nível mais alto de fé e de conhecimento. Sim. Agora, por isso o irmão Brando diz, um cristão, ele lê a sua Bíblia e ele ora diariamente. Você já pensou ficar um dia sem orar? Você não consegue. E um cristão também, ele tem que ler a Bíblia cada dia, ele tem que ler a mensagem, ele tem que realmente alimentar a sua alma. É isso que Deus quer, ou o que Deus proveu para nós nesse dia que estamos vivendo. Então, quando você é salvo, a melhor coisa a fazer é sentar-se com sua Bíblia e lê-la constantemente. Isto te edifica. Então, a edificação está em ler. Por isso, o nível espiritual de cada um de nós depende muito do apego que eu ou você tenha pela palavra. Porque o irmão Branham teve um crescimento tão rápido quando ele veio, e em 3 meses ele já estava pregando. Porque ele teve um interesse pela palavra, ele começou a ler a palavra, ele começou a estudar a palavra. Eu creio que um cristão que não leu, o cristão deve ler a sua Bíblia pelo menos uma vez de capa a capa. Ele deve começar de Gênesis vindo lendo até o final, para que quando você ouça algo, o pregador dizer algo, aquilo está armazenado em sua mente em algum lugar, e então você vai lembrar que você leu aquilo. Então nós devemos ler essa Bíblia. Nós devemos ler ela de uma extremidade a outra, porque isso é de suma importância também para nós, porque isso vai ficar armazenado no nosso subconsciente. Então, quando alguém lhe diz algo, isso está na Bíblia, algo vai te lembrar, eu já li isso em algum lugar. Então, é um tempo que nós devemos se apegar com a palavra, apegar com a Escritura. Agora, os medianitas tinham tomado tudo. E ele disse, vocês não se lembram que eu sou o Deus que os tirou do Egito? E lembre-se, sempre ou imediatamente depois da mensagem do profeta, Deus vai trabalhar. Depois que o profeta fala a palavra, então Deus vai trabalhar sob a palavra. A palavra tem que vir em primeiro lugar ao profeta. Então Deus depois vai trabalhar sobre aquela palavra. Por isso nós estamos vivendo num tempo em que Deus só está trabalhando num canal agora. É a mensagem do profeta. Esse é o canal que Deus tem que vir e ungir a noiva agora, para ela continuar nesse canal. Porque depois que o profeta traz a mensagem, então Deus vai agir sobre aquela palavra. Esta é a maneira que ele trabalha. A maneira que Deus age. E então, agora, Gideão. Então nós vemos que Gideão, ele veio depois de Moisés. Depois do profeta que os havia tirado. Veio depois de Josué. Gideão veio quando eles estavam na terra. Você vê em Juízes, você vê no capítulo 17. Juízes, a Bíblia diz que cada um fazia o que bem entendia. Eles simplesmente estavam vivendo cada um à sua maneira. Eles estavam na terra, mas cada um estava fazendo como queria. Não estava observando o que o profeta do Êxodo tinha trazido para eles. E eles faziam o que queriam. Você vê em Juízes 17, que um homem mesmo, chegou ali, um levita saiu para peregrinar, para encontrar algum lugar que lhe desse guarida, alguma casa onde ele recebesse. E um levita, ele era da linhagem sacerdotal. E aí diz a Bíblia que chegou um levita na casa de um homem, e aquele homem simplesmente veio e ungiu aquele levita, e fez dele um sacerdote, e fez dele um pastor. Era porque cada um fazia o que queria. E é o que nós vemos hoje. Tantos que se levantam simplesmente, e de repente você vê, eles são um pastor. Ele é um pregador. E ele não tem uma linhagem para mostrar de onde ele veio. Ele simplesmente vem e diz, e encontra alguém, uma igreja, que quer fazer dele um pastor.
E era o que estava acontecendo ali no tempo dos juízes. Cada um estava agindo da maneira que queria. E então Gideão, quando ele estava lá malhando trigo, sem dúvida que a mensagem do profeta estava passando pelo seu coração. O que o profeta tinha dito? O que Moisés tinha dito? Eu sou o Deus de Abraão, Isaque, Jacó. Eu sou o que vos trouxe do Egito. Eu sou o que vos deu o que tendes. Voltem para mim. E ele e seu pai ali malhando esse trigo. E um anjo veio a ele. Ele estava meditando na palavra. Ele estava pensando nas promessas. E ele estava dizendo, mas por que nós estamos nessa condição? Então, quando ele estava meditando nisso, diz o profeta, um anjo veio a ele. E ele pensou que era um anjo. Acontece que não era um anjo apenas. Era o próprio Deus, porque está em letra maiúscula, Senhor. Era Deus em uma teofania. Era Deus aparecendo para ele uma forma que ele podia ser visto como um homem. Por isso ele pensou que era um homem. E aquele homem se reclinou e começou a falar com ele na linguagem que ele tinha. E então era o próprio Deus aparecendo para Gideão em uma teofania, em uma forma que ele podia ter contato com Gideão e falar com Gideão. E Gideão ficou um pouco surpreso. Ele não sabia o que ele era. O profeta havia entregado sua mensagem. Então ele disse para Gideão, eu estou te enviando para fazer isso. Aquele mensageiro trouxe a mensagem. Era o próprio Deus que disse, eu estou te enviando. Vai nessa tua força, varão valoroso. Deus veio para ele e animou Gideão. Deus queria dizer, Gideão, você nasceu para esse propósito. Gideão, eu estou vindo para você, porque eu sei o que eu estou fazendo, em outras palavras. Eu estou vindo para te animar. Eu estou vindo para dizer para você que eu estou te enviando para você libertar o meu povo. E então, eu estou te enviando para fazer isso. E ele disse, Deus é contigo. E então, quando Gideão começou a ouvir isso, você sabe, ele estava em uma situação de muito desânimo. Por quê? Porque eles estavam ali simplesmente tendo que roubar a comida deles antes que os outros viessem e roubassem. Eles roubando deles mesmos, escondendo ali para que os medianitas, antes que os medianitas viessem. Então, ele estava numa condição realmente de desânimo. Então, a primeira coisa, Deus aparece para ele em uma forma humana e começa a falar com ele, começa a animar. E ele começa a contra-argumentar com Deus. Mas se Deus é conosco, onde estão todos os milagres? Se Deus é conosco, por que estamos nessa condição? Mas Deus disse, olha, eu estou vindo para você, e agora você vai começar a conhecer realmente qual é o meu poder. Você vai realmente conhecer que aquilo que eu fiz lá com Moisés, aquilo que aconteceu com Josué, agora aquilo também, o sobrenatural vai começar a operar na tua vida. Era isso que Deus estava, primeiro, levantando a fé de Gideão. Porque primeiro Deus vem e fala conosco para levantar a nossa fé, para nos fazer reconhecer a nossa posição. Então, quando Gideão começou a reconhecer que ele era um israelita, que ele tinha sido introduzido na terra, mas que ele estava vivendo sem os benefícios, mas agora ele recebe uma mensagem de encorajamento. Vamos continuar. E então, ali estava ele, Josué, ele marchou de volta naquela muralha, exatamente como o comandante lhe dissera para fazer. E ele estava pensando como fazer para transpor as muralhas. Isto era Josué, porque Deus tinha dito que eles iam tomar Jericó. Mas Josué estava pensando como fazer isso. Deus não tinha dito como fazer. Deus não tem que dizer tudo. Por isso, quando o anjo veio, irmão Brana, na caverna, o anjo disse, você vai levar um dom de cura ao redor do mundo. E ele saiu dali e ele começou a se perguntar, mas como vai ser? O anjo não lhe disse como ia ser, mas Deus estava encarregado de prover as maneiras como ia ser.
Por isso, quando o seu pastor ouviu aquilo, eu disse: você está doido, rapaz, nunca vai acontecer isso. Mas de repente ele está indo a uma farmácia, um homem desce e começa a olhar e procurar, e o homem começa a olhar para ele, e um homem se aproxima, e o irmão Branham ficou pensando: o que esse homem quer comigo? E o homem diz assim: você mora aqui? Ele disse: sim, eu nasci aqui, me criei aqui. E ele disse: você é um oficial? Ele disse: sim, eu sou um oficial, porque ele estava armado. E então o homem disse: você conhece alguém com o nome Brana? Ele disse: sim, eu sou o Brana. E aquele homem começou a olhar e disse: é que essa semana eu tive uma visão, um sonho, um anjo poderoso desceu do céu, brilhante, disse para mim: vá a Jeffersonville e procure um homem chamado Brana, ele orará para você e você será curado. Quando o irmão Brano ouviu isso, o irmão Brano disse: irmão, exatamente a semana passada um anjo poderoso me visitou numa caverna, e ele disse que eu teria um dom e oraria pelas pessoas ao redor do mundo. E eles se inclinaram ali na esquina e oraram, e então Deus curou o homem, e daquilo foi para o outro, e na quarta-feira outro irmão foi curado, e chegou para o seu chefe, e o chefe disse: você não estava de atestado? Ele disse: sim, mas o meu pastor orou para mim e Jesus me curou. Ele disse: será que Jesus curaria minha mulher? Ela está desenganada, morrendo com câncer. E o homem disse: leve ela para a igreja. E eles levaram ela para a igreja. E quando ela chegou ali, de repente uma visão irrompeu, e o irmão Branham viu ela completamente curada, trabalhando como enfermeira de novo. E ele disse: assim diz o Senhor, ela não morrerá e ela viverá. Irmão, Deus abriu o caminho, e aquilo foi para outro lugar. E aquilo, quando de repente, em poucos meses, aquilo tinha espalhado por toda a América, por todo o mundo. Por quê? Porque ele estava agindo debaixo da comissão de Deus. Quando nós estamos agindo debaixo da comissão de Deus, Deus é responsável por nós. Por isso eu não tenho medo de agir pela palavra de Deus nessa hora, porque eu sei que se ele cumpriu a sua parte como mensageiro, ele vai cumprir a parte que compete com a noiva também, porque nós estamos debaixo da mesma comissão. Glória a Deus. Sim, então Deus sabe como fazer. E Josué estava pensando como ele ia conseguir aquilo. Deus disse: na 7ª volta a muralha vai cair. E ele não sabia, mas ele saiu para orar e meditar. Isso é uma boa coisa, orar e meditar. E ele saiu, e de repente ele encontrou um homem com uma espada desembainhada. E Josué era um guerreiro, ele era corajoso. Ele arrancou a sua espada e foi para cima daquele homem e disse: você é um dos nossos ou um dos inimigos? E aquele homem disse: eu sou o capitão do exército do Senhor. Ele viu que não era um homem, era Deus que estava ali para falar com Josué. E disse: eu sou o capitão do exército do Senhor. Ali estava o poderoso guerreiro, o Senhor, porque é o Senhor que guerreava por Israel. E ele estava ali em uma teofania para aparecer para Josué, para lhe encorajar. E quando Josué viu aquilo, Josué se prostrou e adorou. Ele viu que era Deus que estava ali, e então eles tiveram a vitória. Sim! Agora, isto é a verdade. Agora é uma coisa um tanto difícil pensar que pudesse tocar uma trombeta e uma muralha vir ao chão. Mas ele agiu. Deus faz isso tão simples e bobo que passa por cima dos entendidos. Imagine se os inimigos soubessem: olha, Josué diz que vão tocar uma trombeta lá de chifres, e quando eles fizerem isso, todas as muralhas vão cair. Eles simplesmente soltaram umas boas gargalhadas. Eles podiam simplesmente rir, porque era algo tão bobo, era algo tão sem sentido, humanamente falando. Mas era Deus que estava por trás daquilo. Por isso Deus disse, nos dias da voz do 7º anjo, quando ele tocar a sua trombeta, porque quando ele começasse a tocar a sua trombeta, todos os mistérios de Deus seriam revelados. Então todos os muros teriam que cair. Por isso é que essa mensagem derrubou todos os muros denominacionais. Ninguém pôde barrar essa mensagem.
Ninguém pode barrar, porque é a voz de Deus para esse dia. E Ele arrancou nós de toda a organização onde estávamos, e nós viemos para a palavra em sua plenitude. Por quê? Porque é o mover de Deus. Era nos dias da voz do sétimo anjo, quando a trombeta fosse tocada. O sétimo anjo não podia tocar, mas Deus atrás dele é que estava tocando essa trombeta e revelando os mistérios para nós. O sétimo anjo mesmo era apenas uma trombeta. E Deus é que estava por trás, soando as notas, soando a palavra. Sim, dando o sonido certo para nós. Porque se a trombeta der o som incerto, diz Paulo, quem se preparará para a batalha? Mas essa trombeta não deu o som incerto. Ela conectou todas as escrituras para nós. Por isso ninguém pode se parar de pé diante desse profeta. 300 ministros desafiaram em Chicago. E ele disse, eu estou aqui sozinho com a Bíblia. Pode vir aqui cada um de vocês com a Bíblia e me desafiar na semente da serpente, no batismo no nome de Jesus. E tudo que eu tenho pregado, vocês podem vir aqui me desafiar. Ninguém teve coragem. Por quê? Porque ele tinha a palavra. E ninguém vai ter coragem de desafiar essa noiva. Porque nós estamos fundamentados sobre a revelação da palavra de Deus para esse dia. Tenho medo de encarar a ninguém, não eu, mas eu sei que a palavra que nós temos recebido, nós somos capazes de encarar qualquer desafio, qualquer debate, e nos parar pelo que nós cremos e pelo cumprimento da Escritura que nós estamos pregando para esse dia. Sim, porque nós não estamos aqui simplesmente brincando de igreja, nós não estamos aqui simplesmente arrazoando, não, a revelação caiu no nosso coração. Nós podemos conectar as Escrituras para esse dia. Sim. E então, aquilo derrubou. Uma trombeta tocada sobre a ordem do Senhor derrubou os muros. Então não era a trombeta. Era quem estava por trás da trombeta. Não é eu e você. É sobre a comissão que nós estamos é que vai fazer a diferença. É sobre a palavra que nós estamos seguindo é que vai fazer a diferença. Sim, isto é a forma como ele disse para fazer. Não a forma como nós pensamos, mas a forma como ele disse para fazer. Então Deus tinha dito, toque a trombeta. E Josué não arrazoou, ele simplesmente creu. Deus disse, troque a trombeta. 7 dias vocês vão rodear a cidade. 7 dias, um tipo das 7 eras da igreja. Mas tem uma coisa, no último dia, vocês vão rodear 7 vezes. Então, no último dia, haveria uma coisa diferente acontecendo. Por isso é que na última era, durante todas as eras, os mistérios parcialmente tiveram sendo revelados. Cada mensageiro abria um selo parcial. Um mistério era revelado. Uma praga caía, diz o irmão Brana. Uma guerra escriturística se levantava. E então cada um tocou uma trombeta durante as 7 eras. Um mistério foi revelado, mas nesse fim agora os 7 trovões viriam um atrás do outro novamente, para abrir toda a palavra para nós. Então isso estava representado lá, por isso toda a Bíblia ela fala do dia que nós estamos vivendo. No último dia eram 7 voltas, na última era agora, no final da era, 7 trovões soam, 7 selos. Então vem a revelação completa da palavra. E é isso que derruba os reinos deste mundo. É isso que derruba os reinos denominacionais. É isso que mostra a palavra de Deus em plenitude para nós. E descortina o diabo e o seu plano desde lá do Éden. Toda a sua cavalgada. E mostra o engano dele. É por isso que a noiva é a única que não é enganada. Por quê? Porque ela recebe a palavra de Deus, e é a palavra sendo o próprio Deus. Então, em sua totalidade, então nós não somos enganados. Porque até os católicos têm parte da palavra. Cada denominação tem parte da palavra. Mas isso não é suficiente para vencer o diabo. Para vencer o diabo hoje, em seu poder que ele está, somente a palavra, Cristo, a plenitude. É por isso que Cristo desceu, a plenitude da palavra, senão nós nunca poderíamos vencer o inimigo. Porque o diabo está aí, em toda a sua força, com esses 200 milhões de demônios. E num desses dias ele vai se encarnar literalmente no falso profeta. Quando ele se encarnar nesse falso profeta, que está aí com a aparência de santinho, para enganar,
Ele vai se tornar a besta, e por 3 anos e meio ele vai ter o domínio sobre a terra. Mas Deus chegou antes do que ele. Deus veio primeiro em um profeta verdadeiro e se encarnou, e revelou-se como Filho do Homem, e agora ele está vindo sobre a noiva em toda a terra, e se encarnando novamente, e continuando o ministério. Por isso nós estamos sob a comissão, e agindo sob a comissão da hora agora da noiva. Então, o diabo sempre chega atrasado. Você acha que ele vai chegar antes? Sempre ele chega atrasado. Deus sempre chega antes. Então Deus chegou antes do diabo. Sim. E então, o que aconteceu? Josué marchou exatamente de acordo com o mandamento. E o que aconteceu? Ele tomou Deus em sua palavra e agiu sobre ela, e ele viu as muralhas caírem e o inimigo morrer. Os filhos hebreus estavam agindo sob a palavra de Deus. Daniel, lá atrás, estava agindo sob a palavra de Deus. Sim, então é isso que traz a vitória. Por isso nós, hoje, a noiva, ela tem que agir debaixo da Escritura para o nosso dia. E a Escritura para o nosso dia é a Escritura de Apocalipse 10, do 8 ao 11, que é profetizar novamente, outra vez mais. É simplesmente repregar tudo que o mensageiro pregou. É a revelação plena agora vindo para essa noiva, como veio para o mensageiro. Para ele veio a revelação total da palavra. Mas para nós agora, a noiva, isso tem que se repetir para nós agora. Não adianta eu dizer, o livro se abriu para o mensageiro, mas e para nós? Tem que se abrir para nós. Os mistérios têm que ser revelados para nós. O batismo em nome de Jesus Cristo se abriu para nós, mas lá para o mensageiro tinha se abrido já desde quando ele começou a pregar. Então, mostrando que há um caminhar para nós também, seguindo os passos de Elias. Então, esta é captar isto. Aí, nós agindo debaixo da Escritura para o nosso dia. Então, Gideão estava pronto para agir. Por quê? Ele tinha visto a palavra viva de Deus em ação. Você não viu a palavra de Deus viva em ação? Nós temos visto Deus em ação, a palavra dele em ação. Não apenas lá nos dias do profeta. É a palavra em ação no nosso dia. Porque senão seria uma história apenas, não. Mas quando eu vejo o mesmo Deus vir e produzir a mesma vida, e mudar o homem, mudar a mulher, trazer uma nova vida, trazer um poder para viver sobre o pecado, trazer o Espírito Santo para iluminar a nossa mente, para entender a palavra, então eu posso ver que Deus está agindo novamente. Sim. Então Gideão estava pronto, ele tinha visto a palavra de Deus em ação. Vivo naquele monumento de um homem ali, aquele era Deus, e ele o chamou Senhor. E claro, ele desapareceu. Ele disse que um anjo do Senhor, que é uma manifestação, como Jesus sendo filho de Deus, contudo ele era Deus, Deus estava nele, mas o lado de fora era um homem, então foi chamado filho, era um atributo, era Deus se manifestando em carne. Mas esta é uma manifestação, é um anjo de Deus, como encontrou com Abraão. E mesmo assim Abraão chamou de Senhor, maiúsculo, Senhor, Elohim. Elohim é o Todo-Poderoso. Então Gideão soube que aquela era a palavra de Deus. Gideão estava pronto para agir. Amém. E então, depois que ele estava pronto para agir, ele lhe deu muitos milhares, Deus lhe deu. E Deus disse, há muitos covardes aqui. Deus disse, Gideão, com 32 mil, tem muito covarde aí. Vamos fazer uma seleção. Então quem faz a seleção é Deus. Então eles foram chamados 32 mil, quando foi dado o anúncio, quem quer ir à guerra? 32 mil vieram. Mas Deus olhou lá de cima e disse, Gideão, a maioria disso aí é tudo covarde. Eu só quero 1%. Eu só quero 300. Não dá nem 1% de 32 mil. Mas é com esses 300 que eu vou ganhar a guerra, Gideão. Porque havia muito covarde. Todos saíram, todos se empolgaram. Mas Deus sabia que eram covardes. Por isso a Bíblia diz, muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Então se nós estamos vivendo o terceiro êxodo, tem que ser como foi lá no primeiro êxodo. Muitos saíram sob a liderança de Moisés,
Mas quantos realmente entraram na terra? Entrar na terra é possuir toda a herança, é possuir toda a palavra, é crer em toda a palavra, é atuar sobre toda a palavra, é obter a revelação de toda a palavra, é não descrer da palavra. Isso é tomar a terra hoje. E ali nós vemos que é apenas uma minoria, e aqui com Gedeão também. Sim, muitos covardes, Deus disse. Então ele encontrou aqueles que Deus tinha chamado, aqueles os escolhidos. Os 300, esses eram o que Deus tinha escolhido. Deus disse, agora nós vamos ganhar a batalha, Gideão. Às vezes, quando nós vemos as coisas dando errada, caindo fora, talvez Deus esteja apenas preparando o seu exército. Isso é tudo. Ou preparando alguns lutadores. Quando ele viu a palavra viva de Deus, ele estava pronto para agir de acordo com ela. Quando nós vemos Deus vivendo em sua palavra, então estejamos prontos para agir sobre ela. Amém. Quando ele viu Deus em carne, então ele viu que agora era a hora de agir. Quando nós vemos nesse dia Deus novamente em uma carne, então nós sabemos que agora é hora de nós agirmos agora. Sim, é assim que eles estavam. Então eles já estavam na terra, ou por assim dizer, hoje seria, já estavam na mensagem, porque a terra era a promessa, e a mensagem é a promessa de Deus para esse dia, que ia aperfeiçoar uma noiva, trazida por um profeta. Então eles já estavam na terra, já estavam, por assim dizer, na mensagem, só que eles não estavam usufruindo dos seus direitos. Os medianitas eles sacavam, roubando-lhes toda a escritura. Nós sabemos que tem uma dupla aplicação, os tipos se aplicam nesse dia. Mombrana não estava tomando essa escritura para contar uma história lá dos dias de Gideão. Ele estava tomando essa escritura para tirar o Deus da história e trazer aqui diante de nós. Esse foi o ministério do Filho do Homem, tirar a escritura da história e mostrar isso para nós, no dia que nós estamos vivendo. O profeta não era um pregador de história, ele era um pregador que veio tirar Deus da história. Por isso ele pregou levantando e tirando da história. E então nós vemos ali não estavam usufruindo dos seus direitos. Estavam na mensagem, mas não estavam usufruindo dos direitos que eles tinham. Estavam na terra, mas não estavam usufruindo. Estavam deixando o inimigo roubar deles. Quanta gente que diz que está na mensagem e tem deixado o inimigo roubar a santidade. Tem deixado o inimigo roubar as coisas que uma vez eles colocaram para fora e agora eles estão colocando para dentro de novo. Por quê? Porque não estão usufruindo do que eles deveriam usufruir. E era assim que Israel estava. Mas naquela hora Deus se manifestou para trazer uma mensagem de libertação para eles. E Deus está se manifestando novamente nesse tempo. Porque a hora da partida da igreja está à mão. E Deus está vindo agora para trazer uma libertação completa. Vejam, eles tinham a mensagem do profeta, igual hoje. Eles tinham saído no Êxodo. Eles já estavam na terra, mas eles não estavam aplicando a palavra ali. Então, eles não estarem aplicando a palavra de Moisés, que era o profeta do Êxodo. Então, eles estavam entrando em problemas com Deus, porque eles não estavam aplicando a palavra. Então, Deus lhes enviava os medianitas para lhes corrigir, para lhes castigar, porque eles não estavam aplicando a palavra que o profeta tinha trazido. Então, se não aplicarmos a palavra do profeta, toda a palavra, então, sabe aonde vai dar isso? Na grande tribulação. O juízo, porque terão que passar, o Mombrana diz que a grande tribulação é para a virginés ser purgada, por não ter recebido a totalidade da palavra, terão que passar pela grande tribulação e ser purgado ali por 3 anos e meio. É a purgação. Por isso é que a noiva ela está sendo julgada agora. O juiz, a palavra está nos julgando. Por isso que o juiz desceu para julgar a noiva. O mundo ele pronunciou o julgamento, mas a noiva ele está julgando ela pela palavra. E quando nós aplicamos a palavra em nossa vida, então nós estamos aplicando o sinal, porque o sinal é a palavra, é a vida. É isso que está sendo aplicado agora. Não é o sangue literal, mas é a vida. É isto que nós estamos aplicando. Esse é o sinal. É a mensagem da hora, diz o profeta.
É o sinal que nós temos que aplicar agora. Então é isso, nós estamos tomando o juízo de Deus. Nós estamos sendo julgados. Por isso a Bíblia diz que o julgamento começa pela casa do Senhor. Então se ele começa pela casa do Senhor, imagine então aonde ele vai terminar com o ímpio. Você veja que as próprias virginécias, mesmo sendo virgens, salvas, crendo em Jesus, mas diz o irmão Brana na mensagem, as 10 virgens, 144 mil, por eles não terem tido acesso à plena palavra, não tido acesso à expiação completa, que é Cristo, a palavra, o Cordeiro, eles não tiveram esse pleno acesso, eles pagarão na grande tribulação, serão purgados ali, perseguidos e mortos, por 3 anos e meio, eles serão perseguidos como cães, diz o profeta, porque a besta vai vir com toda a fúria. Leia Apocalipse 12, quando você chegar em casa para você ver. É ali onde eles vêm para fazer guerra, para pegar o restante da semente da mulher. Então, eles serão perseguidos terrivelmente. É a condição. Então, ali Apocalipse 12, ali estava uma mulher com dores para dar à luz. E essa mulher com dores para dar à luz é a noiva agora. Ela está grávida da palavra. E ela está com dores para dar à luz ao Cristo. Por isso diz o irmão Brana, 2 igrejas, uma está grávida de Satanás, e ela vai dar a luz ao concílio mundial de igreja, mas a outra que está grávida de Cristo, da palavra, e ela vai dar a luz ao Filho prometido, e nós vamos encontrar com Ele nos ares. Por isso ali está uma igreja com dores para dar a luz, e aplica-se também a noiva desse dia, e ali então está a semente, o restante da semente da mulher, as virgens nécias também, que serão perseguidas no período da grande tribulação. Então, eles não estavam aplicando a mensagem do profeta do Êxodo. E o anjo do Senhor aparece para ele. Apareceu para Gideão, veja, que ele apareceu da mesma maneira como havia aparecido para Moisés, lá em uma sarça ardente. Havia aparecido para Josué como o príncipe, o capitão dos exércitos do Senhor, com uma espada desembainhada. E agora ele aparece para Gideão, da mesma maneira. O Deus Todo-Poderoso aparece para Gideão, ali, para lhe animar. Por isso diz o irmão Brana, nessa mensagem aqui, o Éden satânico, a última mensagem que ele pregou em sua igreja. Ele pregou esse sermão, viajou e nunca mais voltou para pregar. 29 de agosto de 65, a última mensagem pregada em seu tabernáculo. E ele, no final, ele começa a falar algumas coisas, e ele começa a instruir, e ele diz, ame uns aos outros, filhinhos, e ele começa a falar, sejam bondosos uns para com os outros, sejam bons com todos, tratem bem o seu próximo, guardem-se sem mancha, até que Jesus venha, até que nos encontremos, até que nos encontremos aos pés de Jesus. Ama você a Ele? Essa é minha oração, orem por mim, eu orarei por vocês. Tenho que regressar a Tucson agora, e rogo que Deus lhes abençoe. Daqui eu vou ao Canadá, e outra vez ao Colorado, e ao redor, vem até... O irmão Tony está ali e uma coisa grande tem sucedido. Direto sob o Vaticano, em Roma, estão clamando por um serviço de avivamento. E eu irei ali levar a cabo um avivamento a Roma. E ele acaba de regressar. Toda a gente está reunida. E ali tem a grande arena, acomoda milhares e milhares. E desejam que eu vá por um avivamento. Desejam ver a glória do Senhor no ministério? Eu não sei. Terei de orar sobre isto e ver o que o Senhor me dirá. Recordem, orem por todos nós juntamente. Estamos velando pela vinda do nosso bendito Salvador. Agora, reverdecendo o evangelho do reino, tem ido a toda a nação. E alegremente anunciar a mensagem de sua bendita aparição. Logo ele virá em glória para contar um a um e tudo. Estava cantando um hino. Despertai, pois, santos do Senhor,
Por que dormir quando o fim se aproxima? Vamos nos preparar para a chamada final. Ela se voltará ao oeste e voltará a cavalgar novamente num desses dias. Apenas recorde, seguro, ela o fará. Isso é correto. A palavra ia voltar ao oeste, ia voltar a cavalgar num desses dias. E esse é o ministério da noiva agora. Porque desde que o mensageiro foi tirado de cena, então não houve uma interrupção. Deus continuou o ministério. Veja quando Eliseu, é como Eliseu cumprindo o restante do ministério de Elias. Deus disse para Elias: Elias, você vai e unja Eliseu em teu lugar, unja a Jeú, rei de Israel, unja Jeú, rei de Israel, e unja Azael como rei da Síria. E então você vê Elias vindo e ele ungiu a Eliseu. A última comissão de Elias foi ungir Eliseu. E então Eliseu é que teve a comissão, cumpriu o restante da comissão que Deus tinha dado para Elias. Alguém poderia dizer: Elias tem que voltar, porque ele não ungiu Azael, ele não ungiu a Jeú, e agora Elias morreu, e Deus disse para Elias que era para ele ungir Eliseu, Jeú e Azael. E então parecia que Elias tinha que voltar, mas é que o mesmo ministério, a comissão agora passou de Elias para Eliseu. E Eliseu vai e unge Azael, e unge Jeú, rei de Israel. Então a comissão passou. A última comissão de Elias foi ungir a Eliseu. Ele deixou a capa cair sobre ele, a porção dobrada. Então quando a capa caiu sobre Eliseu, então não houve interrupção do ministério. Quando Elias saiu, já Eliseu estava em cena. Por isso, quando o mensageiro foi tirado em 65, já em 66 a mensagem, já tinha pregadores que estavam levando adiante isso ao redor do mundo. Deus já tinha levantado homens ali na América, tinha levantado homens para levar adiante, porque o ministério não ia haver interrupção, a comissão ia continuar. Agora eles iam agir sob a comissão que Deus já tinha dado para Elias. Eliseu apenas seguiu naquela comissão e cumpriu o restante do ministério. Não precisou voltar Elias. Eliseu agora tinha a comissão, e ele recebeu a capa de Elias, e ele ungiu Azael, ele ungiu a Jeú. Então, mostrando que o ministério estava continuando. Isto é o que nós temos que captar agora, nesse dia. Quando nós podemos captar que o ministério agora está continuando, e nós estamos sob a comissão que Deus já trouxe para o profeta. Por isso a noiva não tem nenhum ministério próprio. O ministério da noiva é debaixo do mensageiro. Debaixo do mensageiro ela se torna a voz final para ela final. Ela não tem o assim diz o Senhor, ela mesma, porque o assim diz o Senhor já foi dado ao profeta. Mas ela tem uma comissão de profetizar outra vez mais o que já o profeta profetizou. Então esse é o ministério da noiva. Então nós devemos agir sob essa comissão. Continuar essa comissão. Então aí está o nosso ministério hoje. Nós vemos João. João sabia que ele veio para anunciar o Messias. João tinha essa comissão. Ele sabia que essa era a sua comissão. Por isso o mensageiro também sabia qual era a sua comissão. Quando você tem a coisa verdadeira, é aí onde se levantarão os espantalhos. É aí onde o dólar falso é tão próximo. Você sabe, para enganar os próprios eleitos, se possível. Por isso Jesus disse em Mateus 24, se possível enganaria o próprio escolhido. Por isso o irmão Brano diz que todo avivamento produz gêmeos. Jacó e Esaú vieram do mesmo ventre, de uma mesma igreja, de Rebeca. Ali veio Jacó e Esaú, duas sementes diferentes, de uma mesma igreja, de um mesmo ventre, produziu gêmeos. E nesse tempo final também, de um mesmo mover de Deus, ia produzir gêmeos também. Todo avivamento produz gêmeos. E então, por isso Jesus disse, se possível enganaria até os escolhidos. E Deus lhes disse que tipo de sinal o Messias teria. Então João estava agindo sob a palavra de Deus. E eles disseram, João, você é o Messias? Ele disse, não.
Eu não, eu sou a voz do que clama no deserto. Mas João, Deus lhe tinha mostrado um sinal, que quando ele visse um determinado sinal, ele saberia que o Messias estava ali, que o Messias então ia começar a falar. Então quando João viu o sinal, então ele apontou o Messias, e João agora sabia que é o Messias que ia falar. Quando você vê o sinal manifestado, por isso que nessa era o sinal do Messias foi manifestado primeiro. O discernimento foi manifestado ao redor do mundo. Aquilo era o sinal do Messias, mostrando que a voz logo ia seguir aquele sinal. Quando a palavra viria em plenitude, então. Amém. Então, o sinal do Messias se manifestou para João. O sinal do Messias se manifestou nesse dia também. A diferença é que ele se manifestou no próprio mensageiro. Ali, ele veio no seu próprio corpo de carne. Mas hoje ele viria na revelação do Filho do Homem, ele mesmo viria usando o próprio mensageiro. Sim, não disse eu não sou ele, mas ele está em vosso meio. Por isso William Branham não era o Filho do Homem. William Branham estava revelando o Filho do Homem. Sim, e ele está no vosso meio em algum lugar. Há um entre vós agora. Como ele estava tão certo, porque ele sabia que era chegado o tempo de Deus cumprir sua palavra. Amém. O que devemos fazer hoje, irmão? É tempo da palavra de Deus se cumprir. É tempo dos sinais seguirem os crentes. É tempo das luzes do entardecer brilharem. É tempo de Jesus Cristo se manifestar, como mesmo ontem, hoje e eternamente. É tempo de a noiva ser a palavra final para a hora final, a voz final. Sim, então nós temos que andar nas pegadas do profeta. Sim, nós temos que andar no caminho que ele andou, pregar o que ele pregou, captar a revelação que ele captou. É isso, porque a mensagem em si, ela é a letra, irmão. Essa Bíblia, ela é a Bíblia. O católico tem ela, o batista tem ela, o metodista tem ela, mas eles têm a revelação dela. A mensagem também, nós dependemos de Deus. Se Deus não revelar para nós, nós nunca vamos ser atraídos por ela. Mas quando você começa a ler e Deus começa a te revelar, então aquilo começa a ter sentido para você. Por isso, se Deus não te revelar, irmão, a mensagem não tem sentido. Há pessoas que ouvem, eis que eu vos envio o profeta Elias, e ele converterá o coração dos filhos, dos pais aos filhos. E eles ouvem, Elias virá e restaurará todas as coisas. E eles ouvem, assim será no dia que o Filho do Homem há de se revelar. Mas se Deus não revelar isso, não tem sentido nenhum. Para mim pode ter sentido, para o outro pode não ter, e vice-versa. Então o que realmente dá sentido não é a letra, é a revelação do Espírito Santo que toma essa letra e vivifica essa palavra para nós. Senão todo mundo conheceria essa Bíblia, porque todos andam com ela debaixo do braço. Mas é um livro fechado para eles. Não foi aberto para eles. Mas, então, nós dependemos do Espírito Santo para vivificar essa palavra para nós. Porque, senão, mesmo a mensagem ainda é letra. Mas, quando o Espírito Santo toma essa letra, então ele dá sentido para isso. Vivifica ela para nós. Amém? Sim. Então, esse é o nosso tempo. Veja o zodíaco. Deus trabalha na natureza. Qual é a primeira coisa no zodíaco? Começa com a Virgem. Qual é a última figura do zodíaco? O leão. A primeira vez que Cristo veio foi através da Virgem. Da próxima vez que ele vier será através do leão. O leão da tribo de Judá. Por isso é que em Apocalipse 10, você vê que quando o anjo forte desce, ele dá sua voz e soou como a voz do leão. E bramou como quando brama o leão. Por quê? Porque agora ele estava vindo como leão, como rei, para realmente estabelecer todo o seu domínio sobre a sua igreja agora. Então, por isso é que ele soou e bramou, diz Apocalipse 10, como quando brama o leão. Era Deus rugindo aqui na terra, a sua palavra, revelando toda ela aqui. Então, estava rugindo como leão. Sim. O que eles chamam do ensinamento da pirâmide, não vá atrás disso. Tem nada a ver. Tem esses ensinamentos da pirâmide, mas não é isso. Não. Tem nada a ver.
Observe a pirâmide das eras da igreja. Eles nunca colocaram a pedra de coroa. Eu já estive ali na pirâmide, no Egito, e eles não colocaram uma pedra de coroa na pirâmide, porque ela foi rejeitada. A pedra é Cristo. Por isso Jesus disse, não lesse que a pedra que os edificadores rejeitaram se tornou a pedra principal da esquina. Um cristão, justificação, logo veio Wesley com santificação, e veio um pouco mais, se estreitou um pouco mais. Então os pentecostais, com o batismo do Espírito Santo, o que foi isto? Moldando, justificação, santificação, batismo com o Espírito Santo. Perfeitamente, que a igreja é trazida a tal lugar, que a pedra que está vindo para encaixar no topo dela. Vê o que eu quero dizer? Isso tipifica a igreja. Então, por isso está tipificando na pedra de coroa. Vem o Lutero, o Wesley e os pentecostais. E a pedra de coroa está lá em cima, não está acoplada aqui, mostrando que ela estava fora das eras. Então ela veio para coroar as eras. No final da 7ª era, a pedra de coroa desceu para coroar todo o edifício agora. A pedra de coroa, Cristo, a palavra, desceu para coroar todo o edifício. Agora terminando. Não vê você a igreja tomando forma? Com Lutero, Wesley e os pentecostais, e agora a igreja sendo aprimorada e consertada. Então, sem mancha nem ruga, de modo que aquele que não tinha nenhuma mancha nem ruga possa descer e conectar-se a ela para a ressurreição. Então, para ir nessa ressurreição, para ouvir a voz de arcanjo, é aqueles que dormiram. E para ver os ressuscitados e ser transformados, é aqueles que realmente nenhuma mancha ou ruga, que pode se conectar com ela para a ressurreição, para a igreja do Deus vivo tomar seu voo para a glória. Sim, agora, nós estamos vivendo nesse dia. Por isso é que somente uma noiva 100% palavra, diz o profeta, é a que irá no arrebatamento. Então, uma palavra já nos desqualifica para ser parte da noiva palavra desse dia, porque ele é a palavra e ele se revelou completamente para nós. Então, ele me disse no deserto para batizar com água, João disse, que sobre aquele que eu visse o Espírito Santo descendo e pousando sobre ele, esse é aquele que batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Porque a palavra veio ao profeta lá no Rio Jordão. E a mesma coisa aconteceu no nosso dia. A palavra, Cristo, a coluna de fogo, veio ao profeta no Rio Ohio novamente. E comissionou ele ali. Tua mensagem precursará a segunda vinda de Cristo. Então ali estava se repetindo novamente. A comissão vindo a ele no rio novamente. O próprio Deus, a coluna de fogo. Como Deus que veio em carne no corpo de Jesus. Era Deus em carne. Veio a João. Agora a coluna de fogo, que é o próprio Deus, veio e comissionou o profeta na água novamente nesse dia. Irmão, Deus fez tudo tão claro para que a noiva não tenha nenhuma dúvida. Por isso o eleito, quando recebe a mensagem, não há dúvida mais para ele. Ele simplesmente não tem mais do que duvidar. Ele simplesmente está agora recebendo a palavra para fazer essa palavra levar ele à perfeição. Porque dúvida da palavra nós não temos mais. Nós somos crentes na palavra. Nós vimos a vindicação da palavra. Estava na palavra. Deus vindicou no céu. Deus confirmou para nós. E agora então nós temos recebido isso. E nós estamos cada dia marchando, recebendo essa palavra para chegarmos a essa perfeição. É tão bom quando a palavra é aberta para você. Você não tem mais dúvida. Enquanto você tem dúvida, você não pode caminhar. Enquanto um homem tem dúvida se o batismo é no nome de Jesus Cristo, ele nunca vai adiante na sua vida cristã. Mas quando isso é descortinado para ele, e ele vem e é batizado, então Deus começa a levar ele, lhe dá o Espírito Santo.
Então ele começa a trabalhar na vida dele, mas tem que tirar a dúvida primeiro. Quando Deus tira a dúvida de que Ele enviaria um profeta para esse dia, e que está na Escritura, irmão, quando isso sai a dúvida do nosso coração, então nós não temos mais dúvida. Então toda a mensagem do profeta torna-se o assim diz o Senhor para nós. Mas enquanto houver dúvida, Deus não pode trabalhar. Por isso, irmão, se você tem dúvida, peça para Deus tirar as tuas dúvidas. Peça para Deus revelar-se para você. Você que está me ouvindo à distância, talvez tenha dúvida dessa mensagem. Examine as Escrituras. Veja que é a promessa de Deus para o dia. E então quando Deus tirar de você toda a dúvida, então você vai ser um crente vitorioso. Você vai começar a ter vitória constante na tua vida espiritual. E você vai ser uma parte dessa noiva que chegará à perfeição. Porque você vai estar agindo sob a comissão de Deus para a hora que nós estamos vivendo. E lembre-se, João o viu e ninguém mais viu. Era um sinal dado a João para ele ver. E anunciar esse ao Messias. Como você pode ter certeza? Estou seguindo a palavra de Deus. Por isso é que o irmão Brana, quando lhe foi dado os 2 sinais em 46 na caverna, e o anjo disse, a você será dado 2 sinais, e um você pegará na mão e discernirá que tipo de enfermidade, e o outro, se você for sincero, chegará a conhecer os próprios segredos do coração. Isso era 2 sinais para ele. Mas chegou um tempo que ele atuou com esses 2 sinais. Desde 49, o discernimento começou a manifestar. Mas ele ainda não sabia exatamente na Escritura o que era isso. Mas depois, lá por 57, 58, ele começou a captar que isso era o cumprimento da Escritura de Lucas 17:30. Ele começou a captar que era o sinal do Messias que estava ali sendo feito diante das pessoas. Ele começou então a entender que logo haveria uma voz que ia trazer a palavra. Por isso é que em 55 em diante, Deus lhe direciona para ele começar a pregar a palavra. Porque ele já tinha feito o sinal diante das pessoas. Agora era a hora de começar a trazer a voz do sinal ecoar. E quando começou a ecoar a voz do sinal, todos lhe rejeitaram. Mas é aí onde a noiva o recebeu. É aí onde nós amamos essa mensagem. Porque não é apenas cura divina, é uma mensagem de perfeição para a noiva, que nos leva a conhecer que Deus é um, que nos leva a conhecer as verdades da Bíblia como ela é, e nos prepara para encontrar com o nosso amado, com o nosso cabeça, com o nosso Redentor, com o nosso Salvador. Vamos nos pôr de pé. Você não quer viver mais perto desse teu Senhor? Você não quer viver sob a comissão dele para esse dia, que importa e que profetize outra vez mais a povo, nações e línguas? Irmão, você estará profetizando com a vida que você vive. Quando você vive o que esse mensageiro pregou, quando você obedece o que ele ensinou, irmã, com a decência, com o pudor, você está profetizando para o mundo. É a maior pregação que esse mundo de Jezabel, de Moraes pode ver. É uma dama andando decentemente, onde os homens podem olhar e mesmo um pecador pode pensar, essa mulher é diferente, ela não tem algo que me atrai os meus olhos. Eles terão que testificar que Jesus Cristo está vivendo em carne humana mais uma vez. É Deus na sua noiva agora, é Deus em Eliseu, seguindo e agindo debaixo da comissão. Vamos levantar nossas mãos, vamos dizer a Deus que nós queremos caminhar mais perto dEle, vamos dizer a Ele que nós queremos ser o melhor cristão, nós queremos estar sob a comissão dEle agora, a unção da hora. Pai Celestial, nós estamos agradecidos, Senhor, porque Tu és o que abre o nosso entendimento. Nós tomamos a Tua palavra, a mensagem para o dia, a revelação das Escrituras, e quando começamos a ler, Pai, o Espírito Santo começa a descortinar isso para nós, o Espírito Santo cavalgando uma vez mais nessa hora, Pai. Estamos debaixo dessa unção. Por isso o profeta diz que a mensagem iria ao oeste e voltaria a cavalgar uma vez mais. É o mesmo Senhor reprofetizando novamente.
é o mesmo Deus, é o cumprimento, é a sequência de Apocalipse 10, da descida desse anjo forte, tomando o coração dessa noiva agora, se entronizando nela e trazendo a palavra uma vez mais. Oh, nós dizemos como Sansão nessa noite, somente uma vez mais, Senhor, ajuda-nos a caminhar nessa hora, é a última cavalgada, é a última chance, Pai, é a última hora para nós, Senhor, nós queremos caminhar, somente uma vez mais, Senhor, morra eu com os filisteus, morra eu com o mundo, morra eu pelo pecado, morra eu para meu orgulho, minha vaidade, morra eu para minha incredulidade, Senhor. Tira a incredulidade da minha vida, tira o amor pelas coisas do mundo. Oh, traga o batismo do Espírito Santo. Nós queremos morrer como Sansão morreu. Oh, somente uma vez mais, Senhor. Oh, nós estamos nessa hora, Pai. O cabelo está crescendo, o poder dessa igreja está crescendo mais uma vez. Então nós queremos morrer para nós mesmos, Pai. Oh, Sansão foi apenas um tipo para nós, mas nós somos o real. Sansão teve que morrer fisicamente, mas nós temos que morrer para nós mesmos, para nossas ideias, para o nosso intelecto, para as coisas do mundo que nos rodeiam, para a cobiça dos olhos, para a concupiscência, para a soberba, para a vaidade, para a arrogância, para nossas ideias, Pai. Deixa o Espírito Santo tomar controle de nós, Senhor. Deixa essa mensagem ser absoluto para nós, Pai. Traga o Espírito da mensagem para abrir a palavra para nós, porque é Cristo que trouxe a mensagem. Pai, se o Senhor não vir e não abrir, nós podemos ter ela, Pai, mas será apenas letra, Senhor. Mas eu não quero apenas a letra, eu quero o Espírito que trouxe ela. Foi o Espírito de Cristo em Elias, é o Espírito de Cristo na noiva agora em Eliseu, cavalgando uma vez mais esse caminho, Pai, andando nas pegadas de Elias mais uma vez. Oh, ajuda-me, Senhor, ajuda-me a caminhar, como foi dada aquela profecia para o irmão Brana, quando ele estava ali subindo a plataforma. Oh, e o Senhor desceu e disse: por que tu tens escolhido o caminho estreito, o caminho difícil? Você escolheu isso por tua própria escolha. Irmã, você escolheu pela tua própria escolha ser uma dama. Irmão, jovem, você escolheu pela tua própria escolha rejeitar o mundanismo e a carnalidade desse dia. Irmão, você escolheu pela sua própria escolha ser fiel à sua esposa, ser um homem de caráter. Oh, foi você que escolheu por tua própria escolha. Há uma grande porção do céu esperando por ti. Oh, foi isso que veio para o mensageiro. E essa profecia também vale para a noiva agora, porque ela está andando na mesma cavalgada dele, nos mesmos passos dele. Nós fizemos a nossa própria escolha. Nós rejeitamos o mundo, Pai. Nós rejeitamos prazeres. Nós rejeitamos amigos. Nós fomos desprezados muitas vezes. Oh, mas levará Jesus à cruz sozinho, estarão todos livres. Há uma cruz para mim e para ti, e essa pesada cruz eu alegremente carregarei, até a morte me libertar e me levar para o lar, ou até a transformação do nosso corpo vir. Pai, ajuda cada um do meu irmão, tira de nós as imperfeições. Nós estamos aqui para ser mudados, Senhor. Nós estamos aqui para sermos realmente a noiva, a palavra desse dia. E ali então concluiu a profecia. Isso mesmo é o que trará a tremenda vitória do amor divino. Ou seja, isso mesmo é o que trará Deus em perfeição na nossa vida. É a nossa escolha correta. É por termos escolhido o caminho estreito e difícil. Mas Deus se agradou quando Ele viu que o profeta escolheu por sua própria escolha. Ele não quis ter um nome para ele. Ele não quis ter uma denominação. Ele não amou dinheiro. Ele clamou contra Jezabel. Ele clamou contra o pecado do dia. E é assim que eu quero selar o meu testemunho, como parte de alguém que está clamando contra tudo que é errado nesse dia, e me parando pela mensagem de Elias mais uma vez. Pai, ajuda-me, Senhor.
Dá ousadia a cada um de nós. Abençoa cada um dos meus irmãos. Se há alguém enfermo nessa hora, Pai, no nome de Jesus Cristo, eu creio que Tu és o curador. Oh, que esse irmão possa pôr a mão em sua enfermidade agora. E no nome de Jesus Cristo, que ele receba a cura agora. Porque os sinais seguem a palavra. Porque se Deus está conosco, os sinais seguem. E nós cremos que o Senhor está conosco. Como o Senhor despertou Gideão, o mesmo Deus que falou com Moisés, que falou com Josué, veio para Gideão para animar e para trazer a vitória através de Gideão. Pai, o Senhor terá Gideão, o Senhor terá um exército nessa hora que o Senhor está selecionando. Muitos foram chamados, mas é o Senhor que vai escolher agora. Foi o Senhor que escolheu os 300. O Senhor deu algumas características que era para Gideão observar e selecionar. O Senhor tem as características para selecionar agora. É aqueles que amarem a mensagem, é aqueles que crerem na palavra, é aqueles que pregarem tudo que o mensageiro pregou. Oh, é isso que vai selecionar para ser a noiva, a palavra desse dia. Abençoe cada um dos teus filhos, Pai. Abençoe cada irmã, Senhor. Abençoe cada irmão, Jesus. Eu sei que cada um tem as suas lutas, as suas dificuldades, as suas fraquezas, as suas tentações. Mas, Pai, todos nós estamos aqui lutando para chegar lá. Abençoa cada um dos meus irmãos, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Vamos cantar um hino para nos ir. Oferta de hoje, R$ 582,70. Ó
todo louvor, porque Ele é digno, o Cordeiro é digno. Nos acompanharam Ana Lídia, de Gravataí, Ada, Rosana e Lúcia, de Novo Hamburgo, Margarete e Sabrina, de São Leopoldo, Edson e Sueli, Osmar e família, de Assis Chateaubriand, Luiz Dias e família, de Cascavel, Elber e Josiane, de Curitiba, Gleci e família, de Colombo, Juarez e Cladir Zufo, de Enéas Marques, Guiomar e Maria, de Guaíra, Lindalva, de Guaíra, Ezequiel Maia e família, de Ponta Grossa, Lourivaldo e família, Vilma e Ana Clarice, Jair Oliveira, Wesley e família, Ademir e família, Paulo Fernandes e família, Sebastiana Leite, Maria, Noemi, Vitória e Maria Luísa, Inês, todos de Toledo, Sandro de Veracruz, do Oeste, Rubens e família, Daniel e família, de Campinas, Lindalva e família, de Cosmópolis, Edivaldo Leite, família, de Itapevi, Josias e família, de São Paulo, e Mário Hugo e família, de Mossoró, e todos os demais que não mencionaram, que são muitos, que Deus abençoe. Sábado não estarei aqui, nem domingo, nem eu, nem o Guilherme, mas terá alguém para cantar e terá alguém para pregar no sábado, e no domingo o pastor estará aqui. Deus os abençoe, até nos encontrar.